Fala meus amigos, por aqui Dom Emanuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado meu amigo Daniel Bernardes. E aí, irmão? Tudo bem? Beleza? Tudo Seja bem, graças a bem-vindo. Deus, obrigado. Obrigado pela presença. Imagina. A gente está marcando aí já faz um tempo, né? O prazer aqui é de quem é recebido, não de quem recebe, né? Não, mas pô, pra mim é uma satisfação ter você aí. O Daniel, ele é conhecido bastante no Instagram, principalmente pelo público americano. Vou colocar o Instagram dele aqui. Fala certinho para não errar a pronúncia. Cigar Lawyer, é isso? Cigar Lawyer, é isso Cigar aí. Lawyer. É isso Muito aí. legal, suas fotos espetaculares. Valeu, obrigado, irmão. E é isso, cara. Seja bem-vindo aí ao canal do Agradeço. Emanuel. Agradeço. Eu Primeiro de muitos, vamos fumar bastante coisa aqui ainda. Eu quero te dar um presente, eu deixei escondidinho aqui, que é o Dom Emanuel Mata Fina. Meu amigo, muito obrigado. Recentemente eu fiz a versão da capa Santo Antônio, que eu tive o prazer de ser um dos instrutores lá no seminário de imersão, isso faz um mês já. E aí eu tenho agora um segundo blend. Esse daí já está envelhecido por um ano, esse charuto. Eu sei que você é um cara entusiasta aí do anerramento. Bastante. Então, cara, espero que você goste aí. Puta, que legal. Foi Que legal, show de bola. 100% Mata Fina. Show de bola. Com tabacos aí 2011, 2015 e 2006. Bacana, maravilhoso, É isso maravilhoso. E daqui não tem nem o que falar da marca, né? É, A marca não tem nem o tabaco que falar, reserva, né? Exatamente, Os caras são exatamente. enjoados. O que nós vamos fumar hoje, meu velho? Cara, eu não sei. Eu tenho alguns charutos se você quiser, mas eu vi você Nós chegando vamos- com esse umidor de viagem aí. Eu sei que você é um cara meio... Guardei um negócio legal pra gente fumar, que acho que é uma experiência bacana de fazer nesse momento. Maravilha. Daqui a pouco não vai ser bacana, você vai entender o porquê. Maravilha. Esse ano, a revista Cigarro Aficionado, o melhor charuto do ano foi considerado por eles, acho que 98 pontos, 97 ou 98, o HU Puma número 2. E o curioso é que essa degustação que eles fizeram, eles marcaram a caixa como caixa de 2022. Certo. E conseguimos uma caixa de 2022 para fazer essa degustação e ver o que os caras fumaram, que eles acharam tão bom e se a gente vai achar tão bom quanto. Maravilha. Vai Olá. ser um prazer, cara. Depois eu te mando umas fotinhas da caixa, se você quiser. Tá. Ó, escolhe, meu amigo. Uau. Vou pegar esse aqui, ó. Fica à vontade. Você tem até um... Você é um cara que... Você se considera mais entusiasta do charuto cubano do que dos outros? Ou você é um cara que não tem muito isso? Na média, sim. Na média, sim. Na média, sim, porque acho que a gente até já conversou assim sobre isso, né? Antigamente não tinha opção. Não tinha. Se você ou fumava charuto cubano ou você fumava pouquíssimas opções disponíveis de não cubanos. E nacionais, a gente sempre teve bastante charuto nacional disponível, tal, mas antigamente mesmo, 2005, 2006, essa época, a gente não tinha. Ou você fumava, para fumar um charuto bom mesmo, você fumava um charuto cubano. Então, acho que desde aquela época, o pessoal que... Eu não sou dos antigos ainda, a gente tem um amigo ainda que é mais antigo ainda. E que, cara, começou na década de 80, 90 a fumar, era só cubano. O pessoal nem sabia o que era outra coisa, sabe? Verdade. E isso faz um pouco paladar, né? Hoje em dia, sim, a gente conversa bastante sobre charuto novo, sobre lançamento. Pô, não tem nem o que falar, a qualidade de diversos charutos que estão chegando no mercado nacional, que a gente não tinha essa possibilidade até há anos atrás, né? Verdade, é uma coisa muito recente, né? Muito Esse boom recente. de marcas aí. Não existia isso, sabe? Tipo, se o rapaz, a pessoa começou a fumar faz um ano, cara, o mercado mudou absurdamente nesses últimos 5 anos. O que era 5 anos para trás, o que era 6, cara, tá mudando muito, muito. Não, Novas mudou marcas, demais. toda hora uma marca nova, ou bitolas diferentes, linhas diferentes. Sim, mudou Pô, o Davidoff tá demais, chegando cara. com uma força absurda, um charuto sensacional. A gente Construção fala... absurda. Construção absurda. Você vai falar que perde para um cubano? Poxa, sabe? Eles são... Acho que é a melhor fábrica do mundo, né? Hoje em dia é a melhor fábrica do mundo. Eu acredito que em questão de volume não, mas que falando em qualidade de manufatura. Qualidade de manufatura é prestígio maravilhoso. de marca. Exatamente. Qualidade das linhas. Eu, na minha opinião, é lógico que isso daí
É subjetivo. Como você vai mensurar, né? Você mensura em números, mas Exato. pra mim eu acho que igual Davidoff não tem, cara. Existem muitas outras muito boas também. Sim. Mas o nível de Davidoff e o que tem a marca envolvido e os puta de uns charutos. É maravilhoso. Né? Resumindo. Maravilhoso. Foi o que a gente falou agora no almoço, né? Exatamente. Puta de uns charutos, não tem o que falar. Exato. E aí, você vai... Você acredita que, ó, tem duas coisas que acontecem sempre aqui. Diga. Quando eu trago o maçarico, ele tá sem gás. Só que eu enchi o meu com gás. O meu tá para antes de sair de casa eu fiz esse favor. Aqui você aceita um café? Acho que daqui a pouco, né? Daqui a pouco. A gente começa com a água vamos começar limpando o paladar e tal. Exato. Aí, ó. E vamos mandar um alô, né, pra Le Fine Lame, porque eu encontrei os donos lá no Pro Cigar. Ah, que legal. E eu perguntei pra ele, eu falei, como que é que fala de verdade? Que no Brasil a gente tá em dúvida. Aí ele, Le Fine Lame. Então tá decidido. Não é Le Fine Lame, é Le Fine Lame. Le Fine Lame. Então mandar um abraço aí, eu sei que talvez eles não estejam vendo esse vídeo, porque os caras falam francês, mas tá bom, mandar um abraço aí, porque os caras têm um puta carinho pela gente. Exato. E mandam sempre as novidades. Pierre, gente finíssima. Pierre e o... Eu encontrei os dois lá. Você encontrou os dois? É o Pierre e o nome do outro agora que fugiu. É isso aí. Um abraço. Então esse é um... Eu posso usar aqui? Esse é um H1 número 2, lógico, Nossa, tá por lindo favor. isso aqui. Tá lindo, né? Caramba, gente, ó. Ó, esse é o nível, ó, do pão. Esse daqui é legal até a gente falar que isso aqui é um original isqueiro, né? Eu vou até ver se precisa fazer um curso aqui pra... Do lado. Aqui? Isso. Por outro. Aí. Chaminha. É até legal falar que esses isqueiros do pão, eles são isqueiros passíveis de uma reforma, né? Sim. E você me mostrou esse maçarico um antes e um depois aí. Sim. É lógico que com o tempo o maçarico de metal ele vai ficar um pouco opaco, sim. Não vai funcionar tão bem, mas eu vi que aqui realmente tá novo, hein, cara? Tá novinho. Eu costumo mandar os isqueiros lá numa loja que tem lá na Faria Lima, chama o Rei do Isqueiro. Sim. Eles desmontam o isqueiro inteiro, revisam inteiro, cara, assim, fazem um trabalho sensacional. Sensacional. Você tinha me indicado eles, eu tenho Você já deve ter conversado com eles lá. Né? Eu tenho um isqueiro que eu preciso levar lá, mas eu sempre esqueço. Mas não é merchan não, viu, pessoal? Não é merchan, são pessoas que trabalham extremamente bem lá. E é para salvar muita gente aí que tem os isqueiros legais aí, que não quer se desfazer e não tá funcionando Para de funcionar, o isqueiro para de funcionar. Pô, leva lá, porque os caras vão deixar como novo. E esse acendimento aqui que eu tô fazendo é até interessante falar, no curso de cigarro sommelier a gente aprende a acender tipo, com cedro e tal, e esse aqui é como se você estivesse acendendo com cedro. Se as pessoas estiverem, é lógico que está muito mais fácil aqui, se as pessoas estiverem olhando e estiverem curiosas, aqui você tem que encostar realmente um pouco a chama. É lógico que eu estou tomando cuidado aqui para não danificar a capa, mas você vê iniciando pelas laterais e depois você vai para o centro ali. Ele já está quase aceso, tá vendo? O centro. Certo? Certíssimo. Perfeitamente aceso. Perfeito. Que maravilha, hein? Obrigado pelo charutaço, Imagina, né, cara? que isso. Prazer. Então, fala um pouco de novo, exatamente, esse é um H-Upmann. H-Upmann número 2. Sim. Cubano, né? Vamos lá. É um H-Upmann cubano, número 2, caixa de setembro, se eu não me engano, de 2022, tá? Eu acho que muda só o mês da caixa para cigarro aficionado. Acho que eles fumaram uma caixa de poucos meses antes que essa, mas a gente tem acesso à mesma safra, assim, né? Mais ou menos que eles têm de tabaco. E você der uma olhada aqui, se conseguir mostrar depois o charuto na foto, Sim. O quão oleosa tá essa capa. Não, tá lindo, cara. Linda. A capa tá maravilhosa. Isso realmente tá diferenciado nesse charuto. O quão oleosa tá essa capa. Sim, sabe? Tá maravilhoso, cara. O fluxo pra mim, excelente. Nenhum ficou ruim em fluxo. Nenhum dos que eu fumei até agora. Nada travado. Como que tá o seu fluxo? Tá maravilhoso. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Tá assim, um fluxo
Tipo assim, vamos colocar que 1 é muito solto, 10 é muito preso. 7. 6 a 7. E que pra mim é o ideal, tá? Tá pra mim também. Na minha opinião é o ideal, porque muito preso não me agrada. Eu sei que tem charutos que tem essa característica, mas também canudo eu acho que ninguém gosta, né, pessoal? Comenta aí até se eu gosto do fluxo mais solto possível. Uma probabilidade de aquecer muito mais fácil. Sim, com certeza. Eu acho que um fluxo muito solto tem diversos problemas aí. Faz pouca fumaça. Eu não Mas, gosto muito. Daniel, me diz, como que você começou nessa história de fumar charuto? Quanto tempo faz? Mais ou menos em 2005, 2006. Às vezes saía e naquela época a lei, acho que nem existia a lei antifumo. Não era tão dura quanto hoje, o cara fumava no restaurante, no avião. Eu acho que naquela época, não sei se dava para fumar no avião, mas era muito mais permissivo você sair à noite, sentar num bar e fumar. E tinham alguns bares, eu lembro que tinha um em Pinheiros, me recordo, chamava Bartô. E às vezes eu ia lá e tinha como se fosse um aquário ali no meio que o pessoal podia fumar. E vendia charuto, sei lá, nem lembro o que vendia lá dentro, mas às vezes sentava lá dentro só para ver a brincadeira que seria com uma bebida, um charuto, alguma coisa. Eu comecei naquela época e começou a ficar mais frequente e, cara, daí desde então não parei. Mas foi bastante foi muito quando eu viajei para Cuba em 2010. Já foi várias vezes para Cuba? Já fui umas 2 vezes. Tá 2 vezes. Bom. E acho que foi em 2010, se eu não me engano, 2010 ou 2009, que foi a primeira vez que eu fui. E depois dessa primeira vez que eu fui para Cuba, aí... E qual charuto que o bichinho picou mesmo assim? Que você falou, caramba, gostei muito disso. Teve um? Eu acho que o primeiro charuto que eu comecei a comprar com muita frequência e gostar mesmo dele foi o Partagás E4. Certo. Robusto, sabe? Na época se fumava bastante também. Muito conhecido. Muito né? conhecido. Acho que hoje em dia não deve ser mais, mas o charuto mais vendido do mundo. Era, né? Um tempo atrás? Era. Mais vendido do mundo. Era o... acho que era o Monte Cristo número 4. Cubano era o mais vendido. Acho que agora passou a ser o Partagás E4. É isso. Acho que é isso. Esse dado exato eu não tenho, mas parece que ou já foi o charuto mais vendido do mundo. Partagás E4, bitola robusto. E é um sucesso até hoje, né? Não, o meu, só pra pontuar porque você falou, eu fiquei remetendo, o meu foi o Monte Cristo de Mundo. Foi de Mundo? Foi. Os primeiros charutos que eu fumei não largou? O Edmundo, não, eu gostei, mas assim, quando fumei o Edmundo, eu falei, cara. Você falou, cara. Não, maravilhoso. Ó, tem certos charutos que são ultra clássicos. Daí você fala, é Coíba. Não é, cara. É Partagás D4, Edmundo, Monte Cristo número 2, classicaço. Classicão. Não tem erro. Romeu e Julieta Churchill, cara, o Epicuro número 2, charutos, cara, que às vezes picam a pessoa, né? Sim, é o que eu te falei. Daí você fala, cara... Me pegou exatamente. E aí assim, você é bastante... O seu Instagram é bastante conhecido, né? Você um pouco posta foto sua lá. Acho que tem pessoas aí que nem sabem que é você, que é o dono. Eu tô pagando esse cara aqui pra vir aqui no meu lugar. É mais ou menos isso. Uma ou outra acho que tem lá. É raro. E como que começou essa história? Porque as fotos são muito boas, cara. Valeu. Cara, começou aos pouquinhos, porque eu comecei a postar em 2012 e naquela época não tinha muito Instagram de charuto, o pessoal não falava disso. E daí, algumas vezes em 2012, eu fumava e tirava uma foto, às vezes é mais pra fazer um arquivo do que eu fumava. Certo. Não era pra mostrar pra ninguém, sabe? Você não tinha essa pretensão, né, de ter seguidores? Você queria... Não, nada. Aquilo lá começou a funcionar como um diário de charutos fumados. Sim. Pra eu lembrar, pra eu depois olhar pra trás e falar, fumei aquele charuto naquela tarde, naquele dia e tal. Aí começou a bombar. E daí, começou e foi. Crescimento orgânico, legal pra caramba. Eu lembro... Mas devagarinho, né? Devagarinho, porque o Instagram tá cortando o nosso alcance. Sim, cada vez mais. O perfil lá tá ótimo. Exato. Porque, realmente... O pessoal não gosta de tabaco lá. Não tem muito alcance. É uma tendência mundial, né? As redes sociais, principalmente,
diminuírem o alcance, né, de tudo que é tema de tabaco, bebida alcoólica um pouco também. Apesar da bebida alcoólica é um pouco mais tolerada pela lei, pelas coisas, sim, pode fazer propaganda, coisa e tal, com algumas restrições, mas o tabaco realmente eles estão pegando forte. Mas eu vejo que o seu público é muito dos Estados Unidos, né? O que você acha? Por quê? Assim, eu acho que no primeiro começo... você escreve em inglês, beleza, mas tem um público muito maior do que o brasileiro, né? Tem um público muito grande, né? Acho que o maior público fumador de charuto está nos Estados Unidos hoje em dia, né? E ainda mais no Instagram ainda eles dominam, né? Assim, Estados Unidos e Europa, acho que de maneira geral Europa, né? Sem falar em nenhum país específico, mas eu acho que são os maiores públicos de charuto do Instagram. Mas Estados Unidos, cara, é muita coisa, muita coisa. É surreal. E desde aquela época, e assim, você começa a fazer amizade, você sabe disso, Instagram, cara, a maior vantagem do Instagram não é postar foto, é fazer amizade. Com certeza. É a maior vantagem que a gente tem. E a gente tem que se aproveitar dessa ferramenta dele, que é tipo conhecer você, conhecer todo mundo, entendeu? E lá dá para conhecer também muita gente. O pessoal é sempre muito receptivo, sabe? O público americano, ele tem o charuto, assim, eu até enxergo eles como vendo o charuto como se fosse uma comunidade, a comunidade do charuto. É isso mesmo. Entendeu? Eles têm muito esse sentimento. Eles não são, assim, não é tão individualista. Vou fazer isso porque ajuda a comunidade do charuto, tal. Então eles têm um pensamento legal nesse sentido, sabe? Verdade. E aí, meu velho, o que você tá achando do charuto? Cara, você sabe que tá um espetáculo. Eu sou um cara que até esses dias encontrei um conhecido aí na Caruso e ele perguntou assim pra mim: o que você tem contra o charuto cubano? Bom, pelo que eu sei, você não tem nada contra. Aí ele falou, eu falei, não, ele falou, porque no seu blog só tem off-Cuba. É claro que assim, o charuto cubano faz parte da minha história e de todo fumador, né? De todo fumador, pra caramba. Sim. Tenho algumas opiniões com relação aos trabalhadores de Cuba, essas coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas ele acha que eles estão ganhando muito lá em Cuba. Tô brincando. É tipo assim, mas assim, o mérito do charuto e do terroir é espetacular, não tem o que falar. Que nem esse daqui tá com uma construção esplêndida. Agora, a gente sabe que tem muitos que... A gente sabe. Porque você é um cara que é muito expert em charuto cubano. Você sabe que tem muitos charutos cubanos de linha que não valem a pena comprar porque você não sabe como que ele vai vir. Agora, você como é um cara que é expert, nas conversas você sempre me fala, puta, esse aqui tá legal. Exatamente. Esse aqui pode comprar que tá legal. Puta, esse aqui não compro mais. Então, não é verdade? Então existe realmente isso. Não é... Quando a gente fala de marcas off-Cuba, La Aurora, Davidoff, a própria Arturo Fuente, grandes marcas, a gente tem a certeza da qualidade. A gente não tem dúvida de que o charuto vai vir numa construção espetacular, que vai ser uma possibilidade de estar travado de 0,1%. Então assim, mas no cubano, primeiro que ele é feito 100% à mão, então não usa boncheira, não usa nada. Não. Mas existem muitos charutos cubanos travados e tal. Agora, falando especificamente desse, tá um espetáculo, cara. Tá um espetáculo. Realmente eu acho que os caras lá na Cigarro Aficionado falaram, puta que pariu. Exatamente. Esse charuto ele tá diferenciado de um charuto de linha comum cubano, na minha opinião, sabe? Até você começa pela capa, cara, ela tá brilhando, sabe? Pô, cara, de uma maneira que é difícil achar um charuto de linha que brilha tanto assim a capa. Espetacular. Eu queria uma opinião sua, porque eu escuto muito essa frase, que o charuto off-Cuba não chega na fortaleza do cubano. Eu acho uma frase mal colocada, concorda? Acho que não tem nada a ver. Quem falou isso? Um monte de gente me fala. Vamos pegar na porrada. O cara fala, não, Dom, eu gosto, fumo só cubano. Por quê, cara? Eu nunca experimentei um charuto tal. O cara fala, porque eu acho que os charutos off-Cuba, o cara já generaliza de todos. Mas a fortaleza do cubano não tem igual. Mas eu acho que ele tá querendo falar sabor. Aroma, sabor. Eu acho que ele tá querendo falar de aroma. Fortaleza é completamente outra coisa, porque, inclusive, eu acho que os melhores cubanos, eles estão na Fortaleza suave a média até média forte. Essa é a minha opinião. Os melhores estão lá dentro.
Entendeu? Não que não tem. Por Laranhaga, Me suave. lembra a fortaleza de fábrica do H-Upman média? De fábrica do H-Upman é suave. Suave a média. Suave a média. Suave a média. Suave a média. Isso pelo site da Banos, né? Não, é. Eu considero, pra mim, média. Esse aqui tá média. Eu acho por isso que eu fiquei confuso por isso. Porque eu falei, puta, suave a média? Exato. Esse aqui já não é um H-Upman comum que a gente encontra por aí, né? Exatamente. E também porque ele desenvolve mais, muito mais, sabe? E eu acho o H-Upman, na minha opinião, é um maior representante da Fortaleza Média cubana. Na minha opinião. Legal, cara. Na minha opinião. Bom. Muito bom. E me diz uma coisa, aí você estava contando no Instagram, é muito parecido comigo também. Eu comecei como um diário. Eu vou postar os charutos que eu fumo. E foi embora. E você tem site hoje? Você estava fazendo um site, né? Seu site está funcionando? Eu estou alimentando, assim, tentando, né, alimentar o site, que depois que nasce, tem neném na casa, a dinâmica muda, fica Daniel diferente. É papai recente. Exato, pai passa, fresco. Né? Pai fresco. O tempo passa rápido, né? O tempo passa, já tem 1 ano e 2 meses. Eu lembro quando a gente estava fumando o charuto lá da Manuela. Que ela tinha acabado de nascer. Com a anilha, parece que foi ontem, cara. É verdade. E o bom é que você tem desculpa para gastar com charuto quando o filho nasce, né? Então, certeza. Tipo... Você fez um negócio de exatamente. De respeito, né? Então, vamos programar um por ano, para daí uma vez por ano poder gastar o que quiser. E você chegou a guardar alguma caixa para o futuro? Comenta sobre isso. O que eu fiz? Eu peguei uma caixa para os amigos, né? Que a gente fumou junto tal, naquele dia. Sim. E peguei 2 caixas iguais essa. E um dia eu abro ela, que foi a caixa que a gente fumou quando ela nasceu. Que legal. Entendeu? 2 iguais, o mesmo charuto, o mesmo bitola e o mesmo carimbo embaixo. Sim. Mesmo mês de fabricação. E consegui já 2 caixas do mês de aniversário dela, janeiro de 2022. 2 caixas de janeiro de 2022. Com o tempo eu vou conseguir um pouco, deixa eu pegar mais 1 ou 2, assim, para guardar um dia e se ela quiser ela vai fumar comigo. Isso daí é até um case, assim, pra gente, tipo, para curso de cigarro sommelier, porque quando a gente fala para o aluno, vai chegar a gente dá um exemplo, vai chegar um cliente na sua tabacaria que a filha dele vai nascer e ele quer uma indicação. Esse é um tipo de indicação emocional. Totalmente. Que é um charuto. Que já me comprou, opa, que imagina. Que tem a ver com um mês de nascimento, que às vezes, que nem eu não sei, a sua filha é menina, né? Aí ela pode fumar charuto também, mas assim... Aí você pode fumar o charuto com ela quando ela fizer 18 anos, se ela quiser. Então é o tipo da... Ela provar um charuto que tem a idade dela. Da indicação emocional. É muito legal isso, cara. Eu achei a sua ideia assim, um espetáculo. E quando ela nasceu, você... Como é que funciona? Que eu não sei, que eu não tenho filho. O pai entrega charuto quando o filho nasce, né? Hoje em dia não tem mais tanto essa tradição, né? Mas antigamente o pai entregava, né? Charuto pro pessoal que ia visitar. Você fez um negócio de respeito, né? Você colocou, ele tem o charuto dele, eu vou ver se eu acho a foto e coloco aqui. Tem a anilha com o nome dela. Uma frescurinha. Tá certo. É um negócio de respeito. E quais outros charutos cubanos que você mais gosta? Assim, tipo, você tem sem ser o D4, um queridinho, ou você é o entusiasta das novidades, das edições limitadas? Eu já fui entusiasta de edição limitada há um tempo atrás, mas de uns tempos pra cá, assim, quando eu comecei a guardar charuto para envelhecer e tudo mais, eu fui esquecendo eles lá, não pensava em abrir, fumar nada, deixei tudo guardado e fui fumando. Às vezes comprava uma caixa para fumar no momento e tal. E nesses momentos eu fui, nesse momento, né, digo, eu fui ficando entusiasta até de charuto reserva, edição limitada, isso, aquilo. Aquilo lá fazia uma diferença porque eu já estava comprando um charuto que ele já era um pouco mais envelhecido, né? O tabaco já era um pouco mais antigo, então ele tinha um desempenho bem melhor, um charuto desse, do que um recente, né? Que você compra uma caixa agora para fumar nesse mês. Para você isso é importante? Então, o que aconteceu? Agora que eu comecei a fumar os charutos antigos, as caixas antigas, eu, assim, desencanei um pouco de edição limitada desses outros, porque eu acho que a gente pode fazer em casa esse envelhecimento
E você vai fumar um charuto na sua casa que você não vai conseguir encontrar em nenhum outro lugar, mas você tem que ter paciência para isso. Sim. Entendeu? Tem que pega qualquer charuto que você goste, cubano, guarda ele, esquece ele, compra uma caixa e esquece. Esquece 2, 3, 4, 5 anos, o máximo que você conseguir. Depois fuma um. Esse é um charuto que você gosta, então você sabe como que ele responde, como ele é, e você vai entender qual que foi a diferença na evolução dele ao longo desses anos. E você percebe que charutos de fortaleza mais alta envelhecem melhor do que suave a médio? Olha, eu tenho notado que eles, assim, eu nunca fumei um charuto envelhecido que estivesse pior do que o fresco. Nunca. Eu acho o que você vê que melhora? O que eu vejo que melhora, eu acho que o que ele perde em Fortaleza, ele ganha aroma. Ele ganha aroma. Sabe? Maravilhoso. Eu até estava falando com... Tem um amigo meu, um abraço para ele, Eduardo Takemi. Coração. Eu fumei um charuto uma vez na casa dele, um Monte Cristo número 2. Só que o charuto era de 2006. Cara, um dos melhores charutos que eu já fumei em toda a minha vida foi o Monte Cristo número 2. Sabe, quando você sente o aroma que solta fumaça pelo nariz e tal, sim, não te agride nada, sabe? É um charuto suave, mais suave na Fortaleza, lógico, né? Ele ainda tem uma potência, é um Monte Cristo. Claro. É um Monte Cristo. Só que você ganha nos aromas. Você ganha muito mais em aroma, sabe? Você tem Isso é muito legal. As pessoas sempre perguntam sobre envelhecimento. Você tem experiência. A minha resposta é sempre assim, são experiências que são feitas. Eu acho que existe uma publicação sobre envelhecimento, a gente até comentou sobre isso, é de um chinês, né? Existe tem um livro que fala bastante disso, que é de Min Rong, né? Ele é a enciclopédia de Habanos pós-revolução. Alguma coisa assim, tem inglês e espanhol. Estuda isso, né? Não é nem só isso, como é enciclopédia, você tem... Os temas vão por letra, né? A, B, C. E quando você vai no A, tem anerramento. E daí ele fala sobre anerramento, mas ele fala de uma forma até um pouco, na minha opinião, um pouco folclórica. Sim. Sabe? Tipo, mas ele passa a paixão dele pelo anerramento de charuto, entendeu? Cubano, né? Só cubano. Então é isso. Acho que hoje em dia os charutos cubanos que estão saindo muito novos, né? As caixas estão ficando muito novas na prateleira. Às vezes, antigamente não tinha. Os charutos cubanos chegavam na prateleira com 6 meses a 1 ano de caixa. E agora chega com quanto? Agora chega com 3 meses. 3 meses de caixa. Bem recente. Bem 3 recente. meses tinha que estar em fábrica ainda. É uma caixa de setembro essa daqui? Eu acho que assim... Novo. Desde o processo de curação e fermentação, se ele estiver bem correto, é possível se fazer um charuto e já fumar daqui a pouco. Daqui a pouco que eu digo uma semana... Eu também acho. 2 semanas. Isso eu ouvi de um dos maiores mestres do charuto do mundo, que é Hilário Dias. Ele até postou no Instagram dele esses dias. Se os processos estiverem todos perfeitos... Ele fez um textão lá, que esse envelhecimento que é descanso, né? Acabei de torcer o charuto descanso. Ele se faz mais necessário se esse processo de fermentação, que na verdade, se a gente for entrar aqui, não é uma fermentação que ocorre na folha de tabaco, mas a gente sempre usa esse termo para facilitar. Maturação é um termo bom. Mas o correto, segundo o mestre Jamir Pellegrino, meu professor, é transformações enzimáticas. Entendi. Que fermentação é uma coisa diferente, mas é universal você falar fermentação. Tá. Até assim, eu não gosto também, às vezes, num papo de tabacaria, ser chato, né? Não existe não. Então, fermentação é o termo, mas só para o raciocínio, se a fermentação estiver correta, de uma forma que se entenda muito correta, e a curação for também muito correta, você vai torcer esse charuto de uma forma também mais correta possível. Ou seja, se você tiver esse processo muito redondo, você vai ter um charuto ali. E de qualquer forma ele descansa, legal, né? E de qualquer forma ele descansa. Se ele descansar e se ele envelhecer, ele vai, lógico, apresentar coisas novas e agradáveis, maior equilíbrio, mas segundo o maestro Hilário Dias, quem somos nós para falar alguma coisa?
Ele disse que se tiver tudo muito correto, o descanso não se faz tão necessário. Entendi. Agora, dificilmente você encontra um cara com a experiência dele, que acho que desde 1978 o cara é Master Blender, pessoal. Imaginem vocês que estão assistindo, quantos de vocês nasceram depois de 78? Então, desde 78 ele era Master Blender. Então, assim, um cara desse quando fala a gente escuta. Mas eu acho que na maioria, 90% de tudo que é feito precisa de pelo menos um descanso de 3 meses, 5 meses, 2 meses. Porque você fazer o charuto e já fumar daqui a pouco, realmente vai estar péssimo. Questão de 2 meses eu acho muito recente, realmente. Eu acho. Para os charutos cubanos, a minha experiência é que se você não comprou para fumar na hora e você pode aguardar um pouco, aguarda no mínimo 1 ano. 1 ano de caixa. 1 ano de caixa. Tem um... Acho que depois eu te mando uma foto da caixa do Rafael Gonzalez. Em cima da caixa existe tem uma carta escrita como se fosse... já caiu. Tem uma carta escrita como se fosse para a pessoa que está comprando, né? Que o charuto ele não pode ser fumado da data que ele foi enviado de Havana para o local, em 1 mês você tem que esperar, e 1 ano da data de fabricação. Acho que está escrito alguma coisa assim na caixa. Na caixa do Rafael Gonzalez. Na caixa, eu tenho lá. É uma marca que não vem para cá. É uma marca que infelizmente não vem para cá e bem pequena assim, em Cuba. Quantidades muito limitadas e a gente pode até fumar um dia e fazer esse teste. Tem alguns lá. Aí, especificamente para essa caixa, ele diz isso, para essa marca ele diz isso. Não é para essa marca. A marca saía com esse aviso e depois que foi nacionalizada pelo governo de Cuba, eles mantiveram as mesmas identidades de caixa e ele mantém aquilo. Mas manda bala, fuma aí, né? Os caras também precisam vender. Exatamente. Mas eu concordo contigo, mas eu acho que Cuba tem esse... Não tem muito tabaco envelhecido. A gente pode estar errado, cara, porque poucas pessoas conhecem o que acontece dentro do staff ali. O que realmente acontece. Atrás das cortinas de Cuba. Exato. Mas eu acredito que faz sentido você envelhecer uma caixa de cubano. Eu acredito que faça sentido. Por que ele vem com a data embaixo, né? Quase nenhum outro vem lá com marcando lá de que ano, que mês, que foi com carimbo. Então, exatamente. Assim, apesar de ser também mais um elemento para você identificar um charuto falsificado ou não, sim, eu acho que é o elemento mais fácil de copiar. Exato, é um carimbo, caso, né? Mas tem. Então, por que tem a data? Então, eu acho que isso já é para você saber, vou deixar envelhecer 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá. E você é um cara muito legal para falar disso, que eu sei que você é um entusiasta e assim, você faz algum câmbio ali, alguma mudança de temperatura e umidade do que é indicado tradicionalmente para envelhecer? Ou você utiliza a temperatura e umidade normal? Eu não gosto de utilizar a umidade mais baixa indicada por eles, que é 65. Eles falam de 65% a 70%, se eu não me engano. Eu acho que 70% é ótimo. 70% para mim é perfeito. Sabe, eu normalmente eu ando com Bóveda 69, sim. Tanto no Chicar, assim, às vezes eu tenho um umidorzinho com charuto avulso, eu coloco 69%, para mim tá perfeito, sabe? E 20 graus de temperatura para mim é bom, 18 graus, de 18 graus de temperatura, bem legal. Eu tô deixando no meu umidor 19, eles indicam 16 a 18. Com a minha experiência com o tempo, você pode até dar a sua opinião. 16 eu não gosto, é muito péssimo, baixo. péssimo. Se você colocar, é muito baixo. Se você colocar dentro do espectro que eles mandam, 65% de umidade e 16 graus, vai ter pouquíssima água no ar. Pouquíssima água, porque a umidade é relativa. Sim. Então, quanto mais frio, menos capacidade de guardar água dentro do ambiente. Então, isso é importante. Então, quando você faz o cálculo de quanta água tem lá dentro, cara, aquilo lá acaba ressecando o charuto, na minha opinião. Dificulta. E aí eu tenho gostado bastante de 20, cara. 20 graus é muito bom, concordo com você. 20 graus é muito bom. De 18 a 20. 19, por isso que eu estou deixando 19. É importante a gente falar aqui que, segundo estudos aí do mundo do tabaco, de agrônomos e tal,
A Lasioderma, quando existente no charuto, ela tem possibilidade de eclodir acima de 23. Então no 20 a gente tá tranquilo. Tá tranquilo. Se o seu charuto tiver com ovos me conta, ali, e congelar a caixa ajuda a matar de uma vez a Lasioderma e os ovos ou não? cara, o que manda a cartilha, né? Isso, pessoal, até desculpa, isso é uma gíria. O que manda a cartilha é tipo, o que manda a regra é que as fábricas congelem esse charuto antes de mandar. Cuba, não sei, como a gente está falando aqui, eu sei que, por exemplo, fábricas off Cuba, todas elas fazem congelamento. Aí cada uma faz de um jeito. Isso não é uma ciência exata nunca, porque uma deixa 3 dias, uma deixa uma semana, uma deixa não sei quanto. Então assim, todas elas congelam. O congelamento é para matar. E aí você não vai ter problema com Lasioderma. Mas mesmo assim, eu enxergo, Dom Emanuel, pessoal, que há um risco. O risco diminui muito, mas há um risco. Entendi. Se você não congela, você pode ter um risco bem maior. Eu hoje em dia não congelo, já congelei algumas caixas. Você tem que comprar esse charuto lá, em Cuba o cara congelou. Entendeu? E aí, beleza. É para não ter. Agora, se você tem uma infestação em casa, aí, meu amigo, realmente é complicado. Porque se você congelar no seu congelador, vai matar. Sim. Vai matar. Bicho grande mata. Eu tive uma experiência com isso. Eu já tive uma também. caixa de charuto que ela estava especificamente com bicho. E aí eu peguei, eu estava num umidor menor, eu tenho alguns umidores, né? Então eu estava num umidor menor, ela estava lá, eu tinha um pouco de suspeita que ela poderia não ser de tanta qualidade por ser uma fábrica mais artesanal. E aí realmente teve Lasioderma. E aí o que eu fiz? Eu peguei, eu coloquei num saco zip e botei no congelador. Depois idêntico. Tirei, coloquei na geladeira, fui descongelando aos poucos. E aí, inclusive, bicho vivo estava morto. Bicho vivo que eu digo é já o bichinho circulante lá, o vovô já estava andando dentro da caixa. Morreram todos. Eu vou te contar uma experiência minha. Eu já tive Lasioderma em charutos avulsos, que eu já tinha... Estava no último das caixas, eu juntei, coloquei num umidor. A 20 graus, eu já tive Lasioderma. Então. Raro. Foi uma única vez que aconteceu. Eu tive que colocar tudo num saco. Congelador a mesma coisa, coloquei acho que 2 dias no congelador, depois 1 dia na geladeira, pouquinho mais para baixo, depois eu tirei. E é importante, pessoal, se der Lasioderma no umidor de vocês têm que fazer uma limpeza total no umidor. Porque a Lasioderma, ela coloca ovos, né? Eu acho que é ovas, sei lá. Enfim, vocês entenderam. Ela deposita, se reproduz lá dentro. Né? Ela deposita e depois é isso que eclode, porque lá na planta de tabaco ela vai é um negócio microscópico, você não vê. E ela vai nascer no calor. Isso é o que diz a ciência. Agora, é o que eu sempre falo, charuto nunca é ciência exata. Então, 20 graus, já tive problema, imaginar. Não me surpreende falar eu tive Lasioderma, porque eu já vi Lasioderma de todo jeito, em charuto premium. Eu já conversei com o dono de uma fábrica aqui no Brasil uma vez que ele teve problema de Lasioderma em um lote de charutos dele. E ele ficou naquela coisa da tabacaria pedindo troca, não sei o que e tal. E ele ficou curioso, falou, mas eu congelo. E aí ele foi ver que o freezer dele não estava chegando na temperatura lá menos não sei quanto, eu não sei dizer. Tem que ter um negativo lá muito forte e o freezer dele estava mostrando e não estava chegando. Então era defeito no freezer, para você ver como existe mesmo, né? Ela tá lá. Então o congelamento nesse case aí de fábrica, um problema no freezer que ele teve, deu problema no lote inteiro de charuto dele que ele foi vender. E aí o cara chegava na tabacaria, já tinha bicho. Já estava furado. Então assim, é lógico que o transporte do charuto, eu não sei se o transporte desse H. Upmann, desde a fábrica de Cuba até chegar na nossa mão, veio 20 graus. A gente não... Eu desconfio que não. Não, eu nem desconfio, eu tenho certeza que não veio. Deve ter vindo via aérea, mas é aquilo, cara. Se tá calor, tá calor, tá frio. Então assim, por isso que talvez você possa ter tido problema, você conservou em 20 graus a partir do momento que chegou na sua mão. Mas você não pegou ele direto da barriga da mãe ali, né? Não. Então ele teve um transporte aéreo. Sim. Normalmente nunca vi importadora trazer charuto de container, né? Se bem que seria uma boa, porque a umidade do mar é legal, mas
pode Mas pegar ia esquentar muito. salinidade. Ia esquentar muito E a também. salinidade... Não, ia esquentar pra cacete. Imagina um container. imagina. Aí container refrigerado. Aí, meu amigo... Aí Vai uma não é grana, barato. vai uma grana. Vai uma grana. Então, assim... Aí o refrigerado não pode ser refrigerado para carne. Então, assim, o aéreo é o que mais utilizado, que é rapidinho. Mas mesmo assim, o charuto ele não vai escapar. E é o que os grandes especialistas fazem, cara. Já tive o prazer e a oportunidade de conversar com caras antigos, como Elad, Manuel Inoa. E assim, pelo que eu entendo, não que eles tenham falado exatamente isso, mas pelo que eu entendo, hoje em dia, esses caras são muito antigos, hoje em dia parece que a gente enfeita muito. Porque antigamente os caras faziam charuto, acendiam e fumavam. Me fala, antigamente quem controlava a temperatura do charuto? Mas É. eles só fumavam charuto ruim? Duvido. Não. Duvido. Então grandes marcas aí, então assim, a gente realmente está floreando bastante hoje em dia. É lógico que o conhecimento é bom, mas assim, agrega, não né? é para ser sensível a esse ponto. É aí que eu quero chegar. Eu Não é concordo. Não é para ser sensível. Concordo. Irmão, ficou uma semana e 23 graus, perdi o charuto. Sabe? Não, de jeito nenhum. Não dá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É como aquele branquinho que tem gente que chama de plume no charuto. Esse aqui até tava um pouquinho Tava. aqui. Cara, tem gente que fala, vê os charutos. Isso é uma coisa que eu observo. Você pode dar o nome que você quiser para ele. Pode ser um mofo não prejudicial, entre aspas, ou pode ser um plume que os americanos falam, essas coisas. Pode dar o nome que você quiser. Mas aquilo, todos os charutos que eu já envelheci, em algum momento apareceu um pouquinho. E depois desaparece. Sim. Em algum momento da fase de envelhecimento, ele apareceu. Entende? E a tendência é que apareça mais nesses que tem a capa oleosa, assim. E eu vejo que a incidência maior de plume é em charuto cubano. É em charuto cubano, sim. Eu nunca tive em Davidoff. Agora, isso daí, pessoal... Por isso que eu falo... Não é uma ciência exata. A gente vai viver 2 vidas, né? Vamos viver 2 vidas e não vamos aprender tudo sobre charuto, porque isso daí realmente eu não sei porquê. Pode ter algum expert mais do que nós aí que vai explicar por que o cubano tem mais plume. Realmente. Agora, talvez e os charutos... do celofane faça ele respirar mais? Pode ser. Pode ser. Talvez Porque ele seja no mais celofane jovem. Eu nunca vi. Talvez ele seja mais jovem. Acho que o celofane evitaria. Eu acredito, porque ele respira, tem muito mais contato. Talvez está aí a resposta, só a gente pensar um pouco. Mas eu vejo maior incidência de plume nos cubanos. E aí eu recebo muito no Instagram: ô Dom, me fala se é mofo ou se é plume. Me corrige se eu estiver errado. Quando eu vejo muito no pé do charuto, na minha opinião, é mofo. Porque o plume ele vai mais na capa. Na capa, sim, de fato. Aparece um pouquinho no pé, De mas fato. quando a capa tá cheia. Mas quando a capa tá cheia. Quando tá cheia. Então quando você vê só no pé, amigo, aí 90% é mofo. Eu também acho. Agora quando tá aqui em cima... Esse é difícil dar no pé, né, também? É muito difícil. Eu nunca vi. Eu já vi uns lotados, aí acho que o pé pega um pouquinho da lateral e cai. Exatamente. Mas normalmente é na capa. Então já é pra você matar a charada. É mofo. Se tiver no pé do charuto, a parte que você acende, provavelmente é mofo. Se tiver na capa, é uma coisa que não é... Você vê que não é tão feio, né? Não. O mofo é mais feio, gente. Uhum. Se você for ver o plume, ele é um pouquinho menos feio que o mofo. Teve um pessoal, acho que nos Estados Unidos, tem um site, depois eu vou lembrar o site, eu posso até passar aqui até o estudo, se você quiser deixar no link do vídeo. Deixa aqui embaixo. Deixa ali embaixo. E eles fizeram um estudo sobre plume, mofo, tentar encontrar alguma diferença. Eu não sei qual o método que eles utilizaram, qual amostragem utilizaram. Também não existe resposta definitiva no mundo de charuto, mas eles não encontraram nada diferente de mofo em nenhum charuto. Eles analisaram em laboratório e falaram que tudo era mofo. Que mofo que eles estão falando, se são todos iguais ou não, já não me recordo, mas... muita gente que leu esse estudo, às vezes vê um charuto que às vezes eu posto e até brinco, né, com o pessoal. Posso jogar fora? O pessoal, nossa, joga fora essa porcaria. Condenou essa caixa, queima aí, joga na lareira. Cara, eu só passei a mão aqui em cima, ele não tá grudado em nada, não foi pra dentro do charuto, nada. O charuto tá ótimo, sabe? O fumador, ele tem a impressão de qualidade quando vê o plume, né? Mas assim, eu acho que cientificamente não deve ser uma coisa boa. Na minha opinião, se o cara bota no microscópio, faz um exame laboratorial lá,
Eu acho que não deve você falar, não, esse negócio aqui faz um puta bem. Eu acho que não. Mas ele não. é uma coisa que você com um pincel ou com a própria mão, que nem você fez, que é seu. Já sai. Mas se a gente tá numa tabacaria, usa aquele pincel, eu nunca sei o nome, pessoal. É um bem fininho. Sei quantos fios. Bem fininho, né? eu sei qual é. Sei quantos fios. É o mais sensível para não estragar a capa do charuto, porque essa capa é uma capa robusta. Mas tem muita capa que é fininha e tal, então se você vir com um pincel meio duro ali, ele vai estragar. Passa um pincelzinho, saiu, beleza. Agora o mofo, ele vai fazer mal, cara. Ele vai fazer mal para você. Então você vai ter contato disso com sua parte aqui respiratória, respiratória, vai fazer mal. Joga fora sem dó se o seu charuto estiver mofado. E aí é muito problema de umidade alta. Com certeza. Um umidor aí inadequado vai fazer mofar. E normalmente como mofa ferrou, né, cara? Vai mofar. Se tiver muito quente e muito úmido, já era. Bom, fiz um café aqui. É um café que tem aí uma intensidade, se não me engano, 6. 6, 7 mais ou menos? 6, 7. Vê o que você achou aí com... E aí, cara, eu achei que esse charuto aqui... Vamos falar de visual. Capa muito oleosa, que nem você falou, de 100% de acordo. E a capa tá linda. Tá linda. Ela é linda, oleosa. Você vê que até os veios... Você vê que até na escolha do posicionamento da anilha estão aqui para trás, ó. Sim. Ó, se puder olhar... Ela tem uns veios aparentes. Ela tem alguns veios, só que quando você abre a caixa, você não enxerga. Você enxerga aquele... Vou mostrar aqui. Engraçado. O meu, você vê que ele tá liso. E atrás tem aqui 2 veios, sabe? Então, acho que até... Teve um cuidado, esse charuto teve um cuidado. Tá uma capa um pouco rústica, mas a qualidade extrema. Eu achei que... Queimou retinho, Fortaleza perfeito. Média, na minha opinião, o que tá no site da Bonus é o correto, pessoal. Suave a média. Quem decide... Não, suave a média. De suave a média. Então, porque Fortaleza seria 5, suave, suave a média, 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 forte, forte. Aqui seria escala 2. Na minha opinião, escala 3. Médio. Pessoal. Charuto é médio. Certo? Ele não é suave a médio, ele é um pouco mais que suave a médio. E evolui bem. Muito bem. Cara. Não amarga, nada. Eu nem lembrei que existia amargor no mundo. Nem eu, é verdade. Você falou agora, eu falei, putz, pode crer, tem charuto que amarga, esse aqui zero. Zero amargor. Característica de todo charuto cubano, floral. Certo? Floral, couro, uma característica bem comum. Couro. O floral do tabaco cubano, você já, na primeira baforada você já identifica, né, cara? E... Ele tem um mineral também, pouquinho. Ele tem um aspecto mineral, acho que tem um aspecto floral, como você disse também. Mas ele me passa a sensação ainda de um charuto jovem. De um charuto que ele está bom agora, muito legal. Quem tiver a oportunidade de fumar, fuma, vale a pena. Justamente, inclusive, para ver o que o pessoal da Cigarro Aficionado viu nesse charuto, para decidir que esse charuto foi o melhor charuto do ano, dar uma nota de 98 pontos, que é rara. Muito alto. É muito alta. É quase 100, né, quase. Eu acho que nunca ninguém teve 100, é por isso. Alguém já teve 100 pontos? Não lembro, cara. Eu acho que um charuto do ano nunca teve 100 pontos, mas eles já deram 100 pontos para algum. 100. Acho que sim. Não sei se teve um Royal Double Corona antigo, que eles já deram uma vez. Foda também, o Royal Double Corona. É excelente. Mas couro, você falou bem também. Eu sinto um pouco de... A madeira todos têm, né? Todos os cubanos também têm um pouco de madeira, mas é bem sutil aqui. Eu acho que as notas mais presentes aqui, agora que a gente está quase indo para o terceiro terço, o couro é mais presente. E no início tem bastante floral e mineral. Bastante. As notas tem mais coisas, se a gente ficar aqui discutindo, tem mais coisa, mas as mais presentes são essas. Mas você vê a diferença dele para um Romeu e Julieta, que tem uma assinatura de cedro muito mais forte, muito mais presente do que esse daqui. Fluxo também ótimo. Tem muito cubano que tem um fluxo mais preso que isso. Uma característica do cubano, né?
Mas aqui tá um fluxo, assim, super agradável. Cara, adorei o charuto. Muito bom mesmo. Foi um prazer, assim, Nós vamos fumar ele quando ele estiver mais velho ainda. Sim. Vamos ver qual a gente pode até fazer, né, um vídeo aqui. Um antes e depois. Antes e depois, porque foi um prazer mesmo enorme degustar esse charuto. O charuto, ele marca momentos, né, pessoal? Então, esse é um momento, apesar de estar sendo gravado aqui, isso daí vai pro público, mas seria um momento nosso aí também. De trocar uma ideia, na amizade, sempre batendo papo sobre charuto e... Legal pra caramba, Porra. cara. Então, vamos dar uma olhada na cor da cinza. Uhum. Você vê que a minha tá um pouco mais escura. Um pouquinho mais escura, essa daqui um pouquinho mais clara. Isso, você vai lembrar que quando a gente gravou um vídeo bem roots lá atrás, que tá lá no Instagram, com o Trinidad, Com o Trinidad Vigia. aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Mas não é uma coisa que eu sinto uma diferença no aroma entre um charuto e outro. Porque o último que eu fumei dessa caixa tava com a cinza parecida com a sua. A cinza Mais escura. E aí tá mais gris, né? Tá um pouquinho mais... tá um pouquinho mais Agora, a branquinho. cor de capa igual. Idêntica. Muitas pessoas têm dito isso, né? Porra, peguei uma caixa de D4 com outra caixa de D4. Um tá com a capa clara, um tá com a capa escura. Pessoal, isso daí acontece. Mas aqui acontece, na mesma caixa. mas na mesma caixa é mais difícil de É acontecer. difícil. Na mesma caixa é mais difícil. Até porque nas fábricas de charutos existe um setor que vai de Só faz a separação. Seleção de cores. E existem muitas, não são só É, clara e exatamente. escura, existem muitas cores, né? Isso não quer dizer que a capa é madura. Importante lembrar, Sim, né? maduro é uma fermentação a mais, diferenciada, que cada plantação, cada casa de curação, cada... E outra folha marca também é faz. usada para fazer a capa madura. Não, dá para você fazer. Dá para fazer também. Dá para fazer da mesma capa, uma capa sem ser madura, a capa madura. Eu acho que nem todas as espécies de tabaco aceitam também. Tem as que aceitam melhor e tem as que não aceitam tanto. Mas, Os tipo próprios cubanos são poucos que têm a capa madura mesmo, declarada. Partagasta, capa que vem madura. até anilha, né? Exatamente. Coíba maduro. Coíba maduro, também. vem até uma anilha a mais. Mas, meu amigo, é isso aí. Foi um prazer. A gente vai terminar o charuto aqui. Espero que você tenha gostado aí de ter Eu vindo. gostei pra caramba. Espero que você venha mais vezes. Vamos ver. Sigam o Daniel no Instagram, Cigar Lawyer. Vou colocar aqui embaixo o Instagram dele. É um cara aí que tem umas fotos maravilhosas aí dos charutos que ele fuma. E também é um grande fã não fuma só cubano, viu? Ele gosta muito de cubano, mas gosta também do Do resto também. bom, né? Charuto bom. Charuto bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar joinha. Até a próxima. Ativa as notificações. Isso, importante. Até a próxima. Um abraço. Valeu.